Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa e hoje eu venho trazer a breve vida de São Jerônimo. Este vídeo será feito através de um pedido que uma pessoa fez à minha mãe. Se você deseja conhecer algum santo, deixe nos comentários que eu irei pesquisar e procurar e trazer para que todos nós possamos conhecer a vida de todos os santos. São Jerônimo, doutor da Igreja. Na segunda metade do quarto século, enquanto nas Gálias surgiam dois grandes homens, Hilário e Martim, surgiam outros dois na África, Santo Optato, bispo de Mileva, e Agostinho, que acabara de nascer em Tagaches em 354. Ambrósio, futuro bispo de Milão, que deveria um dia receber o Santo Agostinho na igreja, tinha então 14 anos e estudava em Roma as línguas grega e latina. Nesta mesma ocasião, Roma viu chegar dos confins da Dalmácia e da Panônia outro futuro doutor da igreja, Jerônimo, nascido cerca do ano de 331, de pais ricos e distintos. Viera para identificar-se com a língua de Virgílio e de Cícero, sob a direção do orador Vitorino e do gramático Donato, célebre comentador de Virgílio e de Terêncio. A igreja tinha que sustentar acirradas lutas de doutrina e a providência suscitava-lhe por toda a parte grandes doutores. Depois de ter estudado em Roma e viajado pelas Gálias, São Jerônimo permaneceu algum tempo na Aquileia e em seguida dirigiu-se a Antioquia em companhia do sacerdote Evagrio. De lá, retirou-se para um deserto nos confins da Síria e da Arábia. Foram seus companheiros de retiro dois amigos, Inocêncio e Eliodoro, e um escravo chamado Ilas. O sacerdote Evagrio, que era rico, forneceu-lhe tudo de quanto precisava. Pagava escribas para auxiliá-los nos estudos, continuava a fazer e remetia-lhe da Antioquia as cartas que lhe eram dirigidas de vários lugares. São Jerônimo perdeu dois dos seus companheiros. Inocêncio morreu. Eliodoro não tardou a partir, prometendo retornar. O próprio santo foi acometido por repetidas doenças e, o que ainda mais o fatigava, assaltado por violentas tentações impuras que provinham da lembrança dos prazeres de Roma. Como os jejuns e outras austeridades corporais não o libertassem, empreendeu para dominar a imaginação um estudo espinhoso. Aprender a língua hebraica sob a direção de um judeu convertido. Depois da leitura de Cícero e dos melhores autores latinos, era-lhe penoso voltar ao alfabeto e exercitar-se nas aspirações e nas pronúncias difíceis. Muitas vezes abandonou o trabalho, irritado com as dificuldades. Muitas vezes o retomou e finalmente adquiriu um profundo conhecimento daquela língua. Até mesmo no seu deserto da Síria, São Jerônimo foi perturbado pela discórdia que irrompera entre três bispos, um mariano e dois católicos. Queriam saber com quais deles permanecia, se com Vital, Melécio ou Paulino. O bispo dos arianos e dos católicos do partido de Melécio perguntou-lhe se considerava tais hipóstases na Trindade. Farto dessas perguntas, escreveu São Jerônimo ao Papa Dámaso nos seguintes termos: como o Oriente, agitado por suas antigas violências, dilacera as vestes sem costura do Senhor. Julguei meu dever consultar o trono de Pedro e a fé louvada pela boca do apóstolo, procurando alimento para minha alma no mesmo lugar onde revesti Cristo por intermédio do batismo. Vossa grandeza me enche de temor, vossa bondade me atrai, Cordeiro, peço socorro ao pastor. Para trás, pois inveja, para trás dignidade e grandeza de Roma. Dirijo-me ao sucessor do pescador e ao discípulo da cruz. Não tendo outro Senhor a não ser Cristo, estou unido em comunhão à vossa beatitude, isto é, ao trono de Pedro. Sei que a igreja foi construída sob esta pedra. Quem comer o cordeiro fora desta casa é profano. Quem não estiver na arca de Noé perecerá no dilúvio. Como nem sempre posso consultar vossa santidade, procuro os confessores egípcios, vossos colegas. Como uma barquinha se coloca sob a proteção dos grandes navios. Não conheço Vital. Rejeito Melécio, ignoro quem seja Paulino. Quem não se reunir a vós está disperso, isto é, quem não é por Cristo é pelo anticristo. Perguntam-me se admiti três hipóstases. Pergunto o que significa tais palavras. Respondem-me que são três pessoas subsistentes. Digo que assim o creio. Argumentam que não é suficiente e insistem em que eu pronuncie a palavra. Dizemos em voz alta.
Se alguém não confessar 3 hipóstases no sentido de 3 pessoas subsistentes, que seja anátema. E por não termos pronunciado a palavra sem explicação, tratam-nos como a heréticos. De outro lado, também dizemos, se alguém, compreendendo por hipóstase essência, não confessa uma hipóstase em 3 pessoas, é estranho a Cristo. E acusam-nos, tal como a vós, de confundir as 3 pessoas numa só. Decidi, pois, conjurar-vos, se me aprovardes, não recearei mais dizer 3 hipóstases, se assim ordenais. Será feito um novo símbolo de acordo com o de Nicéia, e professado a fé ortodoxa quase nos mesmos termos em que os arianos professam seu erro. É que os arianos diziam 3 hipóstases no sentido de essência, segundo costumavam fazer os autores profanos, o que aumentava a desconfiança de São Jerônimo. Foi por causa disso que novamente suplicou ao Papa que o autorizasse em suas cartas a dizer ou a não dizer hipóstases. Também lhe pede para acordar com ele sobre o que deveria comunicar a Antioquia, pois todos os partidos se gabavam da comunhão com Roma. Como a essa primeira carta não fosse dada a resposta, escreveu uma segunda, onde dizia ao Papa: de um lado, os arianos praticam violências, apoiados pelo poder secular. De outro, a igreja, dividida em 3 partes, quer atrair-me. Os monges que me rodeiam exercem sobre mim a sua antiga autoridade. Contudo, exclamo: quem estiver unido ao trono de Pedro é dos meus. Melécio, Vital e Paulino dizem que estão unidos a vós. Poderia acreditá-lo se apenas um deles assim o afirmasse, mas há 2 que mentem, ou talvez 3. É por isso que vos conjuro vossa beatitude, pela cruz do Senhor, a designar-me por intermédio de vossas cartas, com quem deverei comunicar-me na Síria. Não desprezes uma alma pela qual Jesus Cristo morreu. O Papa São Damaso servia a igreja de mais de uma maneira. Não apenas a governava com sabedoria, nela fazia florescer as ciências sagradas. Tendo São Jerônimo ido a Roma com Paulino de Antioquia, que o ordenara sacerdote, o Papa reteve-o. Fez dele seu amigo e secretário, a fim de que o ajudasse a responder às consultas sinodais do Oriente e do Ocidente. Profundamente versado nas literaturas sagradas e profana, Jerônimo já escrevera várias obras sobre as Escrituras. Damaso lia-as avidamente, até mesmo as copiava, insistindo para que o santo escrevesse outras, propondo-lhe nessa intenção várias questões. Bem depressa, fê-lo empreender uma obra da mais ampla serventia, uma edição correta do Saltério. Jerônimo executou-a, mas com o menor número possível de alterações, pois os Salmos, traduzido pelos 70, andava nas mãos e na memória de todos os fiéis, que os cantavam na igreja. Mais tarde fez outra edição, na qual intercalou, sob a forma de sinais característicos, as diferenças entre o grego e hebraico. Finalmente fez uma versão literal do próprio hebraico. Desde tempos imemoriais era utilizado no Ocidente uma versão latina do Novo Testamento, conhecido sob a denominação de Itálica Latina, Vulgata ou Vulgar. Supõe-se que tenha sido feita na própria Roma, no tempo dos apóstolos ou pouco depois, pois cerca da metade do Novo Testamento foi redigido em Roma ou de Roma. O Evangelho de São Marcos, os Atos dos Apóstolos, as 2 epístolas de São Pedro, as 7 epístolas de São Paulo. Mas como antes da invenção da imprensa era preciso copiar tudo à mão, inevitavelmente uma boa quantidade de erros de copistas eram inseridos nos diferentes exemplares. Erros que algumas vezes outros corrigiam, cometendo novos erros. Às vezes também o intérprete não reproduzia fielmente o sentido do original. Além disso, cada fiel não possuía a coleção inteira do Novo Testamento, apenas uma ou outra parte em separado, nas quais se permitia às vezes acrescentar ou intercalar trechos de outras. Tudo isso tinha como resultado variantes, diferenças mais ou menos acentuadas entre os vários exemplares. Para remediar esse inconveniente, o Papa insistiu para que São Jerônimo organizasse uma edição correta dos 4 evangelhos e de todo o Novo Testamento, de acordo com o texto original, que era grego. Ele assim o fez, acrescentando-lhe um índice de concordância entre os 4 evangelhos. Mais tarde empreendeu e levou a cabo o mesmo trabalho com relação ao Antigo Testamento inteiro, que traduziu do hebraico. Como o povo estava habituado à antiga Vulgata, a versão de São Jerônimo encontrou certa oposição. Numa igreja da África, onde era lido, o povo amotinou-se por ter ele chamado a boboreira e não era a planta que deu sombra ao profeta Jonas.
mas foram certas pessoas invejosas e ciumentas que não se consideravam um povo que lhe opuseram as maiores resistências. Contudo, com o decorrer do tempo, a versão de São Jerônimo que os gregos consultaram desde o seu aparecimento foi adotada por toda a Igreja Latina, e o Concílio de Trento acabou por declará-la autêntica. Com efeito, jamais pessoa alguma se encontrou em melhores condições para bem executar semelhante obra. Não apenas aproveitou tudo quanto já fora realizado, trabalhos exaustivos de Orígenes e de outros, porém, possuindo grande conhecimento do hebraico, do siríaco, do caldaico, interrogara os doutores das sinagogas, visitara, estudara na companhia deles os próprios lugares referidos pelas escrituras. Mas surpreendente ainda é, depois do pontífice romano terem sido as primeiras damas de Roma descendentes dos Cipiões, dos Paulo Emílios, dos Fábios, dos Marcelos, dos Júlios, filhas, esposas, viúvas de prefeitos e de cônsules, as pessoas que mais insistiram com São Jerônimo para que levasse a efeito a obra projetada, e que nela participaram de alguma forma, pois chegaram a aprender o hebraico. Realmente, uma das mais absorventes ocupações do Santo Doutor durante sua permanência em Roma era dar resposta às damas romanas que o consultavam sobre as Sagradas Escrituras. Malgrado as preocupações ditadas pela sua modéstia no sentido de evitar encontrar-se com elas, era constantemente procurado. Santa Marcela, Santa Cela, sua irmã, e Santa Albina, mãe de ambas, incluíam-se no número das que lhe solicitavam os pareceres. Marcela assimilou prontamente tudo que São Jerônimo conseguiu aprender à custa de muito esforço, tal como se depreende de suas cartas. Tendo ficado viúva no 7º mês após as suas núpcias, Marcela recusou-se a desposar Cerealis, homem idoso, mas de alta nobreza e muito rico, tio de César Galo, e que, sob Constâncio, fora prefeito de Roma em cônsul em 358. Não obstante a sua longa viuvez, nunca a pureza do seu comportamento foi manchada pela menor suspeita. Retirou-se para uma casa de campo junto a Roma, onde durante muito tempo praticou a vida monástica em companhia de sua filha espiritual, a Virgem Principia. A esse exemplo fez surgir em Roma um grande número de mosteiros para ambos os sexos. Santa Marcela tomara gosto pela piedade e pela vida monástica 40 anos antes, quando Santo Atanásio fora a Roma, sob o Papa Júlio em 341. Ele lhe deu a conhecer a vida de Santo Antônio, ou Santo Antão, que ainda vivia, e a disciplina dos mosteiros de São Pacômio para homens e mulheres. Paula, amiga de Marcela, incluiu-se entre as mais ilustres patrícias romanas doutrinadas por São Jerônimo. Era filha de Rogato e de Beusila. Seu pai, grego de origem, fazia chegar a sua genealogia até Agamenon. Sua mãe descendia dos Cipiões, dos Gracos e dos Paulo Emílios. Paula desposou Júlio Toxótio, da família Júlia, e, consequentemente, descendente de Iulo e Enéas. Teve com ele 4 filhas e um filho. A mais velha das filhas, chamada Blesila, nome de sua avó, permaneceu casada apenas 7 meses, tal como Santa Marcela, ficando viúva com a idade de 20 anos. São Jerônimo explicou-lhe o livro do Eclesiástico, a fim de incitá-la ao desprezo do mundo. Ela lhe pediu para que lhe fizesse um pequeno comentário da obra, que lhe possibilitasse compreendê-la sozinha. Porém, quando São Jerônimo se preparava para satisfazer-lhe o desejo, ela faleceu, rapidamente vitimada por uma febre. Santa Paula, sua mãe, mostrou-se pesarosa em extremo, e São Jerônimo consolou-a numa carta, onde refere que Blesila falava tanto o grego como o latim, que aprendera o hebraico em poucos dias e que tinha sempre nas mãos as Sagradas Escrituras. A segunda filha de Santa Paula Paulina desposou Pamáquio, primo de Santa Marcela, da família Fúria, e que contava vários cônsules entre os antepassados. Era velho amigo de São Jerônimo, que estudara com ele e lhe dedicou várias de suas obras. Paulina procedeu na morte e, viúva e sem filhos, consagrou-se inteiramente ao serviço de Deus e às boas obras. Ingressou na vida monástica e empregou toda a fortuna para socorrer os pobres, particularmente os estrangeiros, recebendo-os no hospital que fundou em Porto, nas imediações de Roma. A terceira filha de Santa Paula, Júlia Eustóquia, nunca a deixou e permaneceu virgem. A quarta, Rufina, desposou mais tarde Alétio, da categoria dos Claríssimos. O filho de Santa Paula, o mais moço de todos, recebeu o nome do pai, Toxótio. Desposou Leta, filha de Albino, pagão e pontífice dos ídolos, mas que se converteu na velhice,
persuadido pela filha e pelo genro. Do casamento de Toxótio e Leta nasceu a jovem Paula. Leta, então viúva, recebeu de São Jerônimo uma carta com instruções sobre a maneira de educar cristamente a filha. Era essa a família de Santa Paula. São Jerônimo também nos legou a apologia de duas viúvas, Léa e Fabiola, e da Virgem Acela. Léa dirigiu um mosteiro de virgens, as quais instruía mais com exemplos do que com palavras. Passava as noites rezando, seu hábito e sua alimentação eram muito pobres, embora não o fosse ostensivamente. Era tão humilde que mais parecia serva das outras, ela que antes possuíra um grande número de escravos. A igreja cultua-lhe a memória no dia 22 de março. São Jerônimo soube de sua morte uma manhã quando escreveu a Santa Marcela, explicando-lhe o Salmo 72, o que lhe deu a oportunidade para tecer o elogio da morta. 2 dias depois, também lhe fez o de Santa Acela, irmã da própria Marcela, e que ainda vivia. Fora consagrada a Deus desde a idade de 10 anos. Aos 12 fechou-se numa cela, dormindo no chão, só se alimentando de pão e água, jejuando o ano inteiro, e muitas vezes passando 2 ou 3 dias sem comer. Na quaresma passava semanas inteiras em jejum. Já completara 50 anos e suas austeridades não lhe tinham alterado a saúde. Trabalhava com as mãos, nunca saía, a não ser para ir às igrejas dos mártires, mas sem que ninguém a visse. Jamais dirigira a palavra a homem algum, somente sua irmã a via. Sua vida era simples e uniforme, e, em plena Roma, permanecia em completa solidão. A igreja reverencia-lhe a memória no dia 6 de dezembro. Fabiola pertencia à ilustre família dos Fábios. Desposara um homem de costumes tão desregrados que, achando impossível suportá-lo, abandonou-o, mas como ainda era jovem, usou da liberdade que lhe concediam as leis civis e tornou a casar-se. Depois da morte do segundo marido, Fabiola caiu em si e, reconhecendo que com aquele casamento infringira a lei do Evangelho, fez penitência pública, apresentou-se na Basílica de Latrão, na véspera da Páscoa, de mistura com os penitentes, de cabelos soltos e nas mesmas lamentáveis condições em que os outros se encontravam, arrancando lágrimas ao bispo, aos sacerdotes e aos assistentes. Permaneceu fora da igreja até que o bispo a chamasse depois de tê-la expulso. Em seguida, vendeu todos os seus bens e foi a primeira a fundar em Roma um hospital para doentes, onde o servia com suas próprias mãos. Mostrava-se extremamente generosa para com os clérigos, os monges, as virgens, não apenas em Roma, mas em toda a Toscana, onde já haviam vários mosteiros. Enquanto São Jerônimo assim entretinha em Roma, juntamente com o amor à virgindade, o amor às letras sagradas, certo Elvídio, discípulo do Ariano Auxêncio, escreveu um livro em que pretendia provar pelas escrituras que a Santa Virgem, depois do nascimento de Nosso Senhor, tivera outros filhos com São José, e, passando a tese geral, sustentava que a virgindade não oferecia vantagens sobre o casamento. São Jerônimo desdenhou durante algum tempo do Tratado de Elvídio, tanto por causa da obscuridade do autor, dele desconhecido, embora ambos residissem em Roma, quanto por causa do escasso mérito da obra. Enfim, persuadido a refutá-lo, mostrou claramente que nada há nas Escrituras a desfavor da crença estabelecida na Igreja de que Maria se conservou sempre virgem, tendo em São José apenas o guarda da sua virgindade. Sustenta mesmo que esse santo permaneceu virgem, enfim, enobrece a virgindade sem reprovar o casamento. Porém, embora erguendo tão alto a virgindade, a viuvez e o celibato religioso, São Jerônimo nem por isso poupava as pessoas que, satisfeitas por fazerem profissão exterior do citado estado, desejosas de serem respeitadas perante os homens, continuavam a viver, não somente no mundo, mas como no mundo. É uma prova disso a longa carta por ele enviada à Virgem Eustóquia, que versa sobre a maneira de conservar a virgindade. Nela, lamenta a queda cotidiana de tantas virgens, de tantas viúvas que, depois de terem professado, levam a vida indolente e sensual, amantes do bom passádio e dos adornos, mostrando-se em público para atrair os olhares dos jovens e mais tarde para escapar à desonra do crime cometido. A ele acrescentam outros crimes, sacrificando a criança ainda por nascer. Lamento o escândalo dos agapetas, a praga daquelas virgens falsamente devotas que deixavam irmãos para procurar estrangeiros, com eles ocupando a mesma casa, o mesmo quarto e muitas vezes a mesma cama.
e protestando que são caluniadas quando se tornam objeto de suspeita. Mulheres sem casamento, concubinas da nova espécie, prostituídas a um homem só e não virgens cristãs. Quanto a Eustóquia, foi advertida para fugir daqueles hipócritas de ambos os sexos. Falando dos clérigos em particular, disse: existem uns que disputam o sacerdote ou o diaconato para mais livremente se avistarem com mulheres. Só se preocupam com suas vestes, com terem o calçado limpo, com estarem perfumados. Encrespam os cabelos com ferros, anéis lhe brilham nos dedos, andam na ponta dos pés. Mais parecem noivos do que clérigos. Existem outros cuja única ocupação é saber os nomes e as moradas das mulheres de categoria, e ficar a par de suas amizades. Poderia citar um que é mestre em tal ofício. Levanta-se com o sol e, como a ordem de suas visitas já está preparada, procura os caminhos mais curtos. Esse velho importuno quase entra no quarto onde elas dormem. Se vê um travesseiro, um guardanapo ou qualquer outro objeto a seu gosto, elogia-o e gaba-lhe a limpeza. Apalpa-o, queixando-se de não possuir coisa semelhante. E mais o arranca do que o obtém, pois todos temem esse correio da cidade. Inimigo da castidade, inimigo do jejum, aprova, isso sim, um bom jantar, um prato apetitoso. São Jerônimo também apontava a avareza daqueles clérigos interesseiros que, sob o pretexto de dar a sua bênção, estendiam a mão para receber dinheiro, e tornavam-se dependentes das mesmas pessoas a quem deveriam dirigir. Também se queixa Alhures, dos que lhe apegavam a pessoas idosas e de seus filhos, e lhes prestavam assiduamente os mais baixos e indignos serviços, a fim de serem incluídos na sucessão. Servindo-se de linguagem tão crua e tão severa, naturalmente São Jerônimo fazia muitos inimigos. Assim sendo, a princípio consideravam-no um santo, um homem ao mesmo tempo humilde e eloquente. A cidade inteira estimava-o, julgava-o digno do soberano pontificado e atribuía-lhe tudo quanto o Papa São Damaso fazia. Porém, quando se atreveu a verberar os vícios dos romanos, taxaram-no de patife impostor. Os que lhe beijavam as mãos achincalhavam-no por trás. Censurava-lhe até mesmo o andar, o riso, a expressão do rosto. A simplicidade que o marcava tornou-se suspeita. Nada o assustava, ao contrário, divertia-o. Então escrevia ele: por que não ousaria dizer o que os outros não se vergonham de fazer? Além do mais, de que falei com tão grande liberdade? Descrevi por acaso os ídolos esculpidos na baixela dos festins? Relembrei que no correr das refeições cristãs são oferecidas aos olhares das virgens os amplexos dos sátiros e dos bacantes? Externei desgostos pelo fato de mendigos se tornarem ricos? Achei errado que enterrem aqueles de quem herdarão? Por ter tido a desgraça de fazer uma observação, isto é, que as virgens, de preferência, deveriam conviver mais frequentemente com mulheres do que com homens, com isso ofendi a cidade inteira. Todos me apontam, e julgueis que nada mais direi? Havia em Roma, entre outros, um indivíduo de nariz disforme e fala empolada, que se julgava belo homem e formoso espírito. Ora, esse homem tomava para si, pessoalmente, tudo quanto São Jerônimo dizia acerca de vícios e de extravagâncias, e se queixava a toda a gente. Depois de tê-lo ridicularizado por assim se trair, Jerônimo acabou-lhe por dar-lhe este conselho: faze com que o teu nariz desapareça do rosto, e depois conserva a boca bem fechada. A este preço poderão acreditar que és um belo homem e que sabes falar bem. No mesmo ano de 385, em que Santo Agostinho se convertia em Milão, São Jerônimo deixava Roma para retornar ao Oriente. No momento de embarcar em Porto, escreveu a Santa Célia uma carta na qual lhe comunicava as razões de sua partida. Calúnias de invejoso, principalmente. Avistou-se de passagem com Santo Epifânio na ilha de Chipre, com Paulino em Antioquia, e encontrou em Alexandria o novo bispo Teófilo, sucessor de Timóteo, que acabava de falecer. São Jerônimo foi à capital do Egito encontrar-se com um cego, o famoso Dídimo, e aprender com ele, embora já tivesse os cabelos brancos, e fosse considerado um dos mais sábios doutores da igreja. Durante o mês inteiro expôs a Dídimo as dificuldades em relação às escrituras, e foi a seu pedido que Dídimo compôs 3 volumes de comentários sobre Oséias e 5 sobre Zacarias,
a fim de suprir as lacunas deixadas por Orígenes. Durante essa viagem, São Jerônimo visitou os mosteiros do Egito. Em seguida, retornou à Palestina e retirou-se para Belém. Acreditavam que depois de ter ouvido Dídimo, nada mais teria para aprender, mas ainda tomou como mestre um judeu que, mediante determinado salário, ia dar-lhe lições à noite, temeroso dos outros judeus. Foi então que São Jerônimo resolveu explicar as epístolas de São Paulo. Por esse tempo faleceu São Cirilo de Jerusalém, depois de ter sido muitas vezes expulso da sua igreja e muitas vezes nele restabelecido, e de tê-la governado pacificamente durante 8 anos sob Teodósio. Teve por sucessor João, que praticara a vida monástica. Uma das últimas tarefas de São Jerônimo foi escrever contra a heresia de Pelágio. Este inovador fora à Palestina e, encontrando o bispo João de Jerusalém em desacordo com o santo doutor, disso se aproveitou para depreciar este último, e assim mais facilmente espalhou a própria heresia. Paulo Oroso veio do Ocidente e apontou-a aos bispos. Num concílio de Jerusalém foi decidido que entregariam a questão ao pontífice romano. No outro concílio de Dióspolis, Pelágio disfarça seus sentimentos e os condena de boca, a fim de infiltrá-los mais facilmente, de fato. Logo depois do concílio de Dióspolis, talvez mesmo durante o concílio, São Jerônimo publicou em 3 volumes o seu diálogo entre um católico, a quem chama Ático, e um pelagiano, a quem chama Critóbulo. Emprega contra a nova heresia abundantemente as mesmas provas que Santo Agostinho, a quem cita na parte final, nos seguintes termos. O santo e eloquente bispo Agostinho escreveu há muito tempo em Marcelino 2 livros sobre o batismo de crianças, contrários à vossa heresia, e um terceiro contra aqueles que dizem, tal como vós, que podemos ser isentos do pecado se quisermos, e há pouco tempo um 4º em Hilário. Dizem que escreve outros especialmente contra vós, mas ainda não chegaram às minhas mãos. É por isso que sou da opinião que devo interromper esse trabalho, pois repetirei inutilmente as mesmas coisas, ou se pretendesse dizer novas, aquele brilhante espírito me anteciparia dizendo as melhores. Não tardou que o caráter da heresia fosse percebido depois de iludir, como vimos, o concílio de Dióspolis. E julgando-se bastante forte sob a proteção de João de Jerusalém, Pelágio resolveu vingar-se daqueles que, na sua opinião, mais se opunham às suas ideias. Enviou, pois, um bando de desordeiros a Jerusalém, atacar os servos e servas de Deus, que viviam sob a direção de São Jerônimo. Alguns deles foram espancados com bárbara crueldade. Um diácono foi morto, os edifícios do mosteiro foram reduzidos a cinzas. E São Jerônimo só evitou os maus tratamentos daqueles ímpios refugiando-se numa sólida torre. As virgens Eustóquia e Paula, sua sobrinha, mal puderam livrar-se do fogo e das armas que as ameaçavam, depois de terem visto os irmãos espancados ou mortos. Queixaram-se, assim como São Jerônimo, ao Papa Santo Inocêncio, sem contudo citar nomes. O Papa escreveu uma carta a Jerônimo, na qual assim se expressou: tocados pela narrativa de tantas atribulações, apressamo-nos a empunhar a autoridade do trono apostólico para reprimir qualquer espécie de atentados. Mas como ninguém foi citado ou acusado em vossas cartas, não sabemos a quem nos dirigir. Fizemos aquilo que está em nosso poder, isto é, lamentar vossos contratempos. Mas se depusermos uma queixa, precisa contra certo número de pessoas. Darei juízes competentes, ou, se for possível, ordenarei pronto remédio. Contudo, escrevi a meu irmão, o bispo João, recomendando-lhe que seja mais cuidadoso, a fim de que semelhante desordem não mais se repita numa igreja que lhe foi confiada. Esta carta é notável, porquanto mostra a autoridade do Papa sobre toda a igreja. Cabia-lhe o direito de nomear juízes na própria Palestina, e num caso criminal. Sua carta a João de Jerusalém é extremamente severa. Nela se refere às queixas que lhe foram dirigidas pelas virgens Eustóquia e Paula, sem contudo designar nem pessoas nem motivos. Censura-lhe a negligência não prevenindo semelhante desordem. A possibilidade de tal atrocidade ser levada a efeito numa igreja condenava um pontífice. Censuram-lhe a sua indiferença depois da ocorrência. Onde estão vossas consolações para com aqueles que foram as vítimas?
pois dizem que mais temem pelo futuro do que sofreram no passado. Se me tivessem comunicado algo mais preciso sobre este caso, eu falaria mais alto e agiria mais severamente. O bispo João faleceu algum tempo depois, no dia 10 de janeiro de 417. Sucedera a São Cirilo e resistir ao cerco de Jerusalém durante mais de 30 anos. Seu sucessor foi Praile, cujos costumes estavam de acordo com o seu nome, que significa doce. Resistiu ao cerco quase 13 anos. O próprio São Jerônimo pouco sobreviveu a essa perseguição. Morreu em 30 de setembro de 420, com a idade de 91 anos. Seu corpo, gasto pelos trabalhos, pelas austeridades, pelos anos e pelas moléstias, foi sepultado em Belém, na gruta pertencente ao seu mosteiro. Malgrado seu temperamento um pouco veemente, São Jerônimo foi um desses homens raros, e a simples enunciação do seu nome é mais expressiva do que qualquer elogio. Mais tarde, seu corpo foi transportado para Roma. Foi colocado na Basílica de Santa Maria Maior. Mais um pouquinho de São Jerônimo. São Jerônimo no deserto. Essa aqui é um pedaço de uma carta que ele escreveu enquanto estava no seu deserto. Todo o tempo que fiquei no deserto, naquela vasta solidão abrasada pelo calor do sol, e que mesmo para os monges é lugar horrível para morar, eu acreditava estar no meio das delícias de Roma. Meus membros deformados estavam cobertos por um silício que os tornava horrendos. Minha pele ressecada adquirira a cor da carne dos etíopes. Todos os dias se passavam em lágrimas, em gemidos. E se algumas vezes um sono repugnante me prostrava, era a terra nua que servia de leito aos meus ossos secos. Nem falo de beber e de comer, pois considerava a água fria e a comida cozida dos doentes um pecado de luxúria. Embora eu tivesse por companheiros apenas escorpiões e feras, muitas vezes em espírito encontrava-me no meio de moças, e naquele corpo frio, naquela carne já morta, a libido me incendiava. Isso provocava choros contínuos, e eu submetia minha carne rebelde a jejuns de semanas inteiras. De dia e de noite era sempre a mesma coisa. Eu só parava de golpear o peito quando o Senhor me devolvia a tranquilidade. Mesmo minha cela me dava medo, como se fosse testemunha de meus pensamentos. Irritava-me contra mim e sozinho embrenhava-me nos mais ríspidos desertos. Então Deus é minha testemunha. Depois de lágrimas abundantes, às vezes me parecia estar entre os coros dos anjos. E para terminar, eu vou contar a famosa história do leão de São Jerônimo, que é aquele quadro ali que representa São Jerônimo junto com a Sagrada Escritura e o seu leão. Certa vez, ao cair do dia, quando Jerônimo estava sentado com seus irmãos para escutar a leitura sagrada, de repente entrou no mosteiro um leão que mancava. Vendo-o, todos os irmãos fugiram, mas Jerônimo foi ao seu encontro como se ele fosse um hóspede. O leão mostrou que estava ferido na pata, e Jerônimo chamou os irmãos, ordenando-lhes que lavassem a pata dele e procurassem atentamente o lugar da ferida. Assim fazendo, descobriram que espinhos haviam machucado a planta da pata. Todo o cuidado foi dedicado ao leão, que curado passou a morar com eles quase como um animal doméstico. Então Jerônimo percebeu que não era tanto para curar a pata do leão, quanto pela utilidade que disso se poderia tirar que o Senhor o enviara. A conselho dos irmãos, decidiu confiar-lhe a tarefa de conduzir ao pasto e proteger o asno que a comunidade empregava para trazer a lenha da floresta. Assim foi feito. O leão cuidava do asno como um hábil pastor. Servia de companheiro que todos os dias ia aos campos com ele e era seu vigilante defensor, enquanto ele pastava. Só o deixava um pouco para procurar seu próprio alimento, e todos os dias, na mesma hora, voltava com ele para casa. Um dia, porém, o asno estava pastando e o leão adormeceu profundamente. Quando passaram por ali, mercadores com camelos que viram o asno sozinho e o raptaram. Ao acordar, não achando seu companheiro, o leão pôs-se a correr aqui e ali, rugindo. Enfim, não o encontrando, voltou muito triste para as portas do mosteiro, e cheio de vergonha não teve coragem de entrar como fazia habilmente. Os irmãos, vendo-o voltar mais tarde
costume sem o asno, acharam que, levado pela fome, ele comera o animal e não quiseram lhe dar sua ração costumeira, dizendo-lhe: vá comer o que sobrou do burrico, vá saciar sua gula. Entretanto, como não estavam certos de que ele tivesse cometido essa má ação, foram ao pasto ver se encontravam um indício de que o asno estava morto. Não encontraram nada e foram relatar tudo a Jerônimo, que impôs ao leão a função do asno, trazer nas costas a lenha cortada. O leão suportou isso com paciência. Um dia depois de cumprida sua tarefa, foi ao campo e pôs-se a correr aqui e ali, desejando saber o que havia feito de seu companheiro. Quando viu ao longe chegar negociantes conduzindo camelos carregados, tendo um asno na frente. O hábito nessa região é que quando se vai a longa distância com camelos, estes, para seguir um caminho mais direto, são precedidos por um asno que os conduz por meio de uma corda presa ao pescoço. O leão reconheceu o asno, lançou-se com terríveis rugidos sobre eles e pôs todos os homens em fuga. Com pavorosos rugidos, batendo a cauda com força no chão, forçou os assustados e carregados camelos a ir na frente dele para o estábulo do mosteiro. Quando os irmãos viram aquilo, informaram Jerônimo, que disse: lavem, caríssimos irmãos, as patas de nossos hóspedes, deem-lhes de comer e aguardem sobre este assunto a vontade do Senhor. O leão começou a correr pelo mosteiro, cheio de alegria, como fazia antigamente. Prosternando aos pés de cada irmão, parecia brincando com a cauda, pedir perdão por uma falta que não cometera. Jerônimo, que sabia o que ia acontecer, disse: irmãos, vão preparar o necessário para os hóspedes que vêm aqui. Ainda falava quando o mensageiro anunciou que estavam à porta hóspedes que queriam ver o abade. Ele foi encontrá-los. Os negociantes lançaram-se imediatamente a seus pés, pedindo perdão pela falta. O abade mandou com bondade que se erguessem, retomassem seus bens e não roubassem os dos outros. Eles rogaram que o bem-aventurado Jerônimo aceitasse metade de seu azeite e os abençoasse. Depois de muita insistência, obrigaram-no a aceitar a oferenda. Prometeram ainda dar aos irmãos todo ano a quantidade igual de azeite e impor a mesma obrigação a seus herdeiros. Então essa é a famosa história do leão de São Jerônimo. E aqui nós acabamos essa breve vida de São Jerônimo. Lembrando que se você tiver interesse em conhecer algum santo, coloca nos comentários que eu irei pesquisar. São Jerônimo, rogai por nós. Até o próximo vídeo.